Olá, amigos do canal Jesus Redivivo. Hoje estamos aqui com o Aloysio Elias. Ele tem um canal Mildinho Uberaba também no YouTube. E para a gente hoje é um dos melhores palestrantes espíritas que a gente conhece. Bem-vindo, Aloysio. Que bom ter você por Olá, tudo aqui. bem, pessoal? Coisa Tudo boa estar ótimo. aqui. Pois é. E hoje a gente vai ter uma palestra super legal. A gente tem o Aloysio como um palestrante convidado. E qual que vai ser o tema, Aloysio? Então, hoje nós vamos falar da relação de Paulo com Emmanuel, né? A relação Que, de Emmanuel, a compromisso dele com a obra paulina. que incrível. Então, quando você quiser, fica à vontade. O canal é todo Maravilha. seu. Vamos Obrigada, lá. muito obrigada. Eu que agradeço, Fernanda, agradeço a casa, né? O pessoal que eu achei lindo o nome da casa, Jesus Redivivo, né? Pois Que é é. um cognome para a doutrina espírita, né? É uma outra maneira de se denominar a doutrina espírita. E aí, quando a Fernanda fez o contato e a gente pensou em apresentar alguma coisa, sabendo que a casa é de São Paulo, né? Eu achei que seria oportuno a gente refletir um pouco sobre o significado espiritual da fundação dessa cidade, né? Como é a primeira vez que eu estou gravando alguma coisa diretamente para o pessoal de São Paulo, né? Eu nunca fiz antes, né? Voltado para a cidade. Eu achei que era a hora da gente pensar um pouco sobre a relação de Emmanuel com Paulo e a relação de Paulo e Emmanuel com a própria cidade, né? Uma cidade que é mencionada no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que tem uma função histórico-espiritual dentro do desenvolvimento da civilização brasileira, né? Que foi pensada, sua fundação foi pensada por Ismael, e é lógico, com aval e orientação de Jesus. Então, achei que seria interessante trazer essa relação. Bom, quando a gente vai estudar a relação de Emmanuel com Paulo, num primeiro momento, a gente fica com a impressão de que a melhor maneira de se entender isso é realmente a obra Paulo e Estevão. E não há sombra de dúvidas. Contudo, Fernanda, essa relação ela é anterior ao livro Paulo e Estevão. Ela antecede o livro Paulo e Estevão, né? O contato de Emmanuel com Paulo não é um contato puramente literário. Emmanuel não parou para prestar atenção em Paulo, ou para estudar sobre Paulo, para pesquisar sobre Paulo, para compor um livro, como normalmente um biógrafo faz, ou um romancista faz, para tratar de um personagem. Essa relação é antiga, então é como se Paulo fosse um velho conhecido de Emmanuel, né? E esses bastidores, né, esses antecedentes da relação de Emmanuel com Paulo, eu acho muito interessante, porque aí o olhar sobre o Paulo e Estevão muda. A maneira de entender Paulo e Estevão, a maneira de ler, de extrair substância do livro Paulo e Estevão muda completamente, né? E aí fica uma indicação de leitura para os amigos todos do canal, né? Que é o livro Amor e Sabedoria de Emmanuel. Esse livro é de um autor encarnado, né? Que é o professor Clóvis Tavares, muito conhecido no meio espírita, porque durante o período que o Chico viveu em Pedro Leopoldo, antes de mudar para Uberaba, o Clóvis, junto com o Arnaldo Rocha, eram os braços direito e esquerdo do Chico, né? Tipo os filhos de Zebedeu, um à direita e outro à esquerda, né? O Clóvis e o Arnaldo Rocha. E o Clóvis é um intelectual fenomenal, né? Foi noivo da poetisa Nina Aroeira, que é uma das autoras das obras poéticas da psicografia do Chico. E ele sempre teve um vínculo muito forte com Emmanuel, com a autoria de Emmanuel, né? Um professor de história, né? Um historiador. Então o Emmanuel o Clóvis ele faz um apanhado dos bastidores das principais publicações de Emmanuel, dos bastidores da relação do Chico com Emmanuel, organizou isso bibliograficamente e o resultado é essa obra Amor e Sabedoria de Emmanuel. Não é uma obra difícil de se conseguir, né? Uma obra de fácil acesso, muito publicada, com várias edições e que eu recomendo a todo mundo. Algumas mensagens da psicografia do Chico, inclusive, só são encontradas nesse livro. São coisas que o Chico psicografou em Pedro Leopoldo, né, na família Joviano, na casa do seu Rômulo Joviano, que era o patrão dele na Fazenda Modelo, né?
e que o Chico entregou para o Clóvis. E o Clóvis foi o guardião disso e responsável por publicar, e publicar comentando, o que eu acho muito importante. Uma dessas pérolas desse livro é uma mensagem de 1940, né? Ela vem a lume em 1940, no dia 13 de março. E essa mensagem, inclusive, ela não tem um título, porque é uma mensagem, é uma comunicação familiar quase, de Emmanuel para a família Joviano, já que Emmanuel tem vínculos espirituais, pretéritos muito fortes com a família Joviano, né? Que é a mesma família da Célia Lúcius, a mesma família da Alcione Villamil, né? Reencarnada no Brasil. Então, no dia 13 de março de 1940, o Emmanuel publica uma mensagem falando da obra de Paulo e falando de como ele e Paulo estreitaram seus vínculos. Considerando que Paulo e Estevão é publicado em 1942, então é como se o Emmanuel, através dessa mensagem, começasse a preparar o espírito coletivo da família espírita para o monumento que ia chegar em 1942, né? O impacto da publicação de Paulo e Estevão foi uma coisa fenomenal. Então, essa mensagem ela é fundamental, né? A leitura dela, ela é encontrada também na internet, não é difícil de encontrá-la, mas a maneira como ela começa já é forte, porque ela começa com uma ordem imperativa do ex-senador, né? Usando de toda a sua força literária. Ele começa com uma frase lacônica, um parágrafo de frase única, inclusive. Ele diz assim: lede as cartas de Paulo e meditai. Ponto. É uma ordem, né? Uma ordem. O redator da psicografia de Chico Xavier. Lede as cartas de Paulo e meditai. Ponto. Só isso. Então, antes de Paulo e Estevão, o Emmanuel já dá uma dica. Olha, Paulo e Estevão é alicerce, é fundamento, é base biográfica para se entender a personagem do apóstolo, a personalidade do apóstolo, se entender as suas estratégias narrativas, discursivas, se entender os seus propósitos de vida, e aí, tendo esse tesouro em mãos, você avança para as cartas, para as epístolas. O objetivo principal de Paulo Estevão é a catapultar, é alavancar o leitor para alguma coisa muito especial, que é a obra epistolar de Paulo. Ler as epístolas é compromisso do movimento espírita. Espíritas precisam ler as cartas de Paulo, né? Não é à toa que na obra kardeciana existem mensagens assim, que são capítulos à parte na obra kardeciana ligadas a Paulo, né? Como, por exemplo, a Caridade segundo São Paulo, é um dos casos, né? Então, com as epístolas, você mergulha nesse universo que é o pensamento de Paulo, né? Está entre os grandes pensadores da antiguidade clássica. E aí, depois que o Emmanuel dá essa ordem, ele começa a descrever o pensamento de Paulo, começa a pincelar alguma coisa do pensamento de Paulo e diz assim: muitas vezes foi áspero, a terra não estava manhada, não estava preparada. Então, uma das grandes dificuldades do homem moderno, contemporâneo, né, fruto da Revolução Francesa, do advento da modernidade, do espírito liberal de nosso tempo, é ter alguma resistência com o pensamento antigo de Paulo. É um pensamento antigo porque é um pensamento da antiguidade, é um pensamento... Paulo ele era um homem de três mundos. Paulo era um homem do mundo grego, ele era um homem do mundo hebreu e um homem do mundo romano. Ele nasceu em Tarso, que é Grécia, falava o grego, né? O grego era seu idioma materno. Ele era um cidadão romano, né? Ele usa essa prerrogativa, inclusive, para evitar a crucificação precoce dele próprio. E é de família hebraica, é um rabino, se formou na escola de Jerusalém. Então, o Paulo ele é um homem alicerçado nessas três experiências. E se você ler Paulo de Tarso se esquecendo disso, você pode, de repente, senti-lo um pouco indigesto. Você pode, por exemplo, estranhar a maneira como ele se refere à questão da feminilidade, das mulheres, o papel da mulher na sociedade. Você pode estranhar um pouco isso, pode estranhar um pouco a relação dele
com um idoso, às vezes, né? Com um escravo. Mas você tem que pensar o texto no seu momento, né? Porque é um texto de publicação humana, de circulação humana, que foi copiado. Você não pode se esquecer disso. Agora, você estando preparado para isso, estando blindado para essa estranheza, você fica apto a colher a essência espiritual, que é o tesouro. É como um jardineiro, Fernanda, que vai trabalhar num canteiro de rosas. Se ele não está com a luvinha de couro, ele vai se machucar. Ele pode até estranhar a rosa e pode até ter alguma antipatia por aquela planta. Agora, se ele vai preparado, se ele vai com a luvinha de couro, né, ele manuseia a roseira com tranquilidade, sem se ferir, sem se machucar, e aí ele se apaixona pelo perfume e a beleza da rosa. As cartas de Paulo é mais ou menos isso. Você tem que estar munido de um mínimo de conhecimento sobre a cultura, a história, os costumes, as tradições da época em que elas foram publicadas. E também entender o momento espiritual. Nós estamos falando de povos idólatras, no sentido literal, de povos que não tinham sequer noção de um Deus único, né? Noção de monoteísmo ético hebraico, né? Então, Paulo vai adentrar o interior da Ásia Menor, vai penetrar a Grécia Antiga e vai lidar com gente que praticava, às vezes, sacrifício humano. Então, às vezes, ele precisava ser enérgico, né? Por exemplo, um exemplo, as cartas aos Coríntios, ele avisa, ó, vocês estão querendo que eu vou aí, porque vocês estão dando trabalho, estão caçando briga uns com os outros. Vocês querem que eu vou com o quê? Com uma vara ou com um sorriso? Né? Ou com uma carinha boa? Vocês querem que eu vou com corretivo para puxar a orelha de todo mundo? Ou quer que eu vou com a carinha boa? Maneira aí, né? Isso é coisa de pai mesmo, de um pastor com um rebanho inteiro de ovelhas desgarradas. Ele precisa reunir todo o redil. E aí o Emmanuel ele alerta quanto a isso. Tanto que mais no final do parágrafo ele acrescenta que a obra dele, né, transformou-se na base onde deveria brilhar para sempre a claridade do cristianismo. O mundo ocidental só conhece o cristianismo por causa de Paulo. Quer dizer, Paulo sai da Palestina, percorre toda a Grécia, na Ásia Menor, né, onde hoje atualmente é a Turquia, percorre toda a Península Balcânica, a Península Itálica, ele chega até a Espanha, né? Ele já no cárcere em Roma consegue uma licença, né, uma liberdade condicional ali, vai até a Espanha, escoltado, mas vai até a Espanha, até a Península Ibérica para evangelizar. E uma brincadeira que o amigo Haroldo ele faz, né? Ele fala assim, ó, o Paulo chegou até a Espanha, mas se Jesus falasse, vai para o Brasil, ele vinha a nado, né? Vinha nadando, porque esse era o espírito paulino. Então, esse homem evangeliza o Ocidente, ele apresenta, ao mesmo tempo, de uma vez só, o monoteísmo ético dos hebreus, ou seja, a ideia do Deus único e um Deus espiritual, não um Deus de pedra, e de quebra já apresenta Jesus e o Evangelho. Então é como se ele conseguisse fazer barba, cabelo e bigode de uma só vez. Ele apresenta duas revelações, a primeira e a segunda, e já deixa a base na Europa para a terceira. Né? Porque as cartas de Paulo, isso está na codificação também, né? Elas são precursoras do espiritismo, elas já apresentam muitas das noções do que mais tarde Kardec vai trabalhar. Em seguida, o Emmanuel diz na mensagem como que ele conheceu Paulo. Isso é lindo, né? Então, ele vai narrar o momento em que os dois se conheceram. Na Via Ápia, né, uma das entradas da cidade de Roma, ele estava num carro de Estado, num carro oficial, ele era um senador romano, né? E num dado momento, os animais da carruagem, eles desembestam, né? Eles partem disparada, o cocheiro não consegue controlá-los. E aí um jovem cristão se adianta, doma os cavalos, salva a comitiva lá oficial, né? E aí os transeuntes, porque era a principal entrada de Roma, então as pessoas ao redor se aproximam para saber, né? Oh, e aí, tá tudo bem? Alguém se machucou? Aquela coisa toda que acontece em torno de um acidente automobilístico, né? Como se diria. E aí uma das pessoas que se aproxima do senador para saber, oh, tá tudo bem com o senhor se machucou, é Paulo. E ali o senador Públio Lentulus e Paulo cruzam o olhar pela primeira vez na história, né?
E aí ele fala assim, o Emmanuel, né? Um carro de Estado transportava o senador Públio Lentulus. Eu acho isso genial no Emmanuel. Ele nunca fala me transportava, porque ele procura se distanciar ao máximo do Públio Lentulus, né? Tem gente que acha estranho, às vezes me pergunta, é verdade que Emmanuel e Públio Lentulus são a mesma pessoa? Eu falo, não, não é verdade, porque não são. O espírito reencarnado em Roma, na condição de senador Públio Lentulus, orgulhoso, duro, esse espírito não existe mais. Ele se transformou, ele evoluiu, ele aprimorou-se, né? E hoje nós o conhecemos pelo nome de Emmanuel, mas é outra pessoa, é outra criatura, né? E ele acrescenta, um incidente fortuito levar os cavalos a uma disparada perigosa. Um jovem cristão, atirando-se ao caminho lá, conseguiu conjurar todas as ameaças. E aqui eu me lembro da codificação kardeciana, quando Kardec pergunta aos benfeitores sobre a questão das paixões, né? E os espíritos dizem, olha, a paixão é como se fosse um cavalo. Se ele é domado, adestrado, educado, o condutor, né, o cavaleiro, ele conduz o cavalo. O cavalo, ele ajuda ele a se movimentar. Mas se o cavalo é deseducado, né, é desorientado, é selvagem, indomado, ele derruba o montador, ele derruba o cavaleiro. Né? A paixão é esse cavalo. E aqui é curioso, né, porque é um carro oficial do Império Romano, conduzido por cavalos desgovernados, deseducados. Então, isso é um símbolo. A carruagem representa a civilização romana, o modelo civilizatório romano. Totalmente entregue aos disparates, aos desmandes das próprias paixões. Os cavalos são as paixões dos romanos. E aí esse carro desembestado, essa carruagem desgovernada, que é o Império Romano, né, em que as paixões dominam o Estado romano, são domados pela voluntariedade de um jovem cristão. Aquele jovem cristão representa o cristianismo. O cristianismo chega e toma a rédea dessa carruagem, toma a rédea dessa civilização. Tanto é que muitos desses grandes estadistas do Império Romano, depois, nos séculos subsequentes, muito embora seja um período de muita sombra cultural e espiritual, que é a Idade Média, mas esses grandes estadistas do Império Romano, muitos deles, eles assumem a toga de espiritualidade, como o próprio Emmanuel, né? Que era um senador orgulhoso e depois ele se torna um grande tarefeiro do Cristo, por causa dessa presença do cristianismo em Roma, né? E aí, naquele momento que Emmanuel e Paulo, eles cruzam o olhar. E aqui uma coisa curiosa que o Emmanuel vai dizer, né, sobre o encontro dos dois. Que ele fala assim, o fato ocorria pouco depois da trágica desencarnação de Lívia e eu trazia o espírito atormentado. Então, quem já leu o livro há 2000 anos sabe como que o senador romano Públio Lentulus se sentiu após o martírio de Lívia Lentulus, né? E ele diz que ele, Paulo, trocamos algumas palavras que me deram a conhecer a sua inteireza de caráter e a grandeza de sua fé. Poucas palavras, ali o senador já percebeu a nobreza daquele espírito. E mais, as suas expressões indiretas, ou seja, em tese, Paulo não sabia do que se passava com aquele homem, né? Foram imediatamente ao fundo de minha alma, provocando um dilúvio de emoções e de esclarecimentos. Quer dizer, essa experiência dele no bate-papo com Paulo ali na porta de Roma é a nossa experiência com Paulo Estevão, porque o Paulo, personagem, o Paulo do livro Paulo Estevão, não sabe do que eu passo ou do que você passa, Fernando. Ele não suspeita ainda, né, esse personagem da antiguidade, que Emmanuel romanceia, ele não sabe da pandemia, ele não sabe das nossas angústias, ele não sabe dos nossos problemas familiares. Então, de forma indireta, ele fala conosco. Porque quando a gente lê Paulo Estevão, a gente tem um coração confortado, consolado, orientado, né? Que é essa experiência que o Emmanuel teve, né? E aí ele termina a mensagem retomando a ordem do início. Ele diz, lede-o sempre e não vos arrependereis.
E aqui, como ele fala lédio, ele já está falando até do próprio Paulo e Estevão, né? Leia Paulo e Estevão, leia as epístolas e vocês não vão se arrepender, né? 2 anos depois, o Chico psicografou Paulo e Estevão. Agora, para a gente poder já estar fechando mais ou menos, eu abri até um espaço para a gente, quem sabe, poder vocês fazerem uma perguntinha, a gente, né, trocar uma ideia sobre isso. Eu queria acrescentar a questão do Manuel da Nóbrega, né? Porque o Chico psicografou uma mensagem em São Paulo, né? Tempos depois do Quinéio Lúcio. O Quinéio Lúcio é o Néio Lúcio, do Jesus no Lar. E o mesmo avô da Célia, Lúcio, lá no livro 50 anos depois, né? E o Néio Lúcio dá notícia dessa relação do Emmanuel com o Paulo. E aí, o Clóvis escreveu o seguinte sobre essa mensagem. Paulo sempre se consagrou às grandes inteligências afastadas do Cristo, compreendendo-lhes as íntimas aflições e o menosprezo injusto de que se sentem objeto no mundo ante os religiosos de todos os matizes, quase sempre especializados em regras de intolerância. Então, no plano espiritual, o que está sendo dito aqui no livro? No plano espiritual, Paulo resolveu ser padrinho, tutor afetivo de todas as almas, todos os espíritos encarnados, que no mundo apresentam um intelecto muito grande, uma capacidade intelectiva, cultural, uma erudição fabulosa, mas o coração é ressequido. O sentimento é mirrado, o sentimento é contido. Que é o que aconteceu com ele próprio, Paulo. Ou seja, o senador Publio Lentulus, né, mais tarde Emmanuel, é um desses afilhados espirituais de Paulo. Paulo assistiu, amparou, orientou todas as encarnações de Emmanuel após aquela encarnação como Publio Lentulus. Ele acompanhou de perto. Ele tomou a responsabilidade para si. Ele falou, não, deixa o menino comigo que eu ponho ele na rédea. Ele parece muito comigo quando eu era jovem, quando eu era Saulo, quando eu era o rabino orgulhoso. Ele era um senador romano orgulhoso, eu era um rabino hebreu orgulhoso. Então eu sei como lida com essa gente. Deixa que eu cuido dele, né? E nessa condução acontece do próprio senador, ele ter entre as experiências uma encarnação no Brasil, né? Foi a sua primeira encarnação no Brasil, logo no início da formação civilizatória brasileira. E aí o Emmanuel diz assim, o Néio Lúcio diz assim, e assim temos em Manuel da Nóbrega, que é Emmanuel encarnado, né? O homem de raciocínio elevado entregue a si mesmo em plena selva, onde tudo se achava por fazer. Noutro tempo, os livros prontos e as tribunas construídas, os direitos de família preestabelecidos e o dinheiro fácil, a sociedade constituída e o pedestal do poder para brilhar. Aqui o Néio Lúcio está falando São Paulo, né? Em Piratini, né? Aqui, porém, eram a improvisação necessária e o deserto, o sertão. As inibições do corpo deficiente que lhe apagavam a voz de tribuno, uma coisa que não sei se todos os paulistas sabem, mas Manuel da Nóbrega era gago. Ele era gago. Por isso que ele é mandado para o Brasil, porque ele vai para a Universidade de Salamanca, ele estuda, né, para ser um grande professor, um grande doutor, mas ele não dava para coisa, porque era uma época em que a oratória era tudo, né? Então, como ele tinha essa deficiência fonoaudióloga, né? Aí fala, não, aqui não vai dar certo para você, não. Nós vamos te mandar para uma outra tarefa. E mandam ele para o Brasil. E ele era gago. Daí, aqui mencionar, né? No outro tempo, os livros e tal. Me perdi um pouquinho. Só um minutinho. Aqui. O corpo deficiente que lhe apagavam a voz de tribuno. E a insolência dos selvagens recordando as feras do circo, à frente dos quais devia imolar-se, consumindo as próprias forças para doar-lhes uma vida nova. Então, no tempo de Publio Lentulus, ele estava no centro civilizatório mundial,
né? Roma era como se fosse Nova York hoje, né? Todos os recursos, aquela cultura exuberante da Roma antiga e coisa e tal. E agora, como Manuel da Nóbrega, ele é metido no meio do mato, no meio do sertão brasileiro, do interior do Brasil, inóspito, selvagem, silvícola, né? Aquela região árida, aquele matagal inexplorado. E ali os nativos brasileiros, de uma cultura riquíssima, criaturas muito especiais, mas que estranhavam o modo de vida europeu. E todo estranhamento gera hostilidade de uma parte da outra. Quer dizer, a situação não era fácil. Enfim, Fernanda, ele se viu aqui no Brasil nas mesmas condições em que Paulo se viu no interior da Grécia. Tendo que evangelizar corações que não tinham a mínima noção de evangelho. E respeitando a cultura local. Tentando, pelo menos. Assim como o Paulo, às vezes, ele falhou nessa tarefa. Às vezes, o Manuel da Nóbrega foi áspero demais. Se excedeu. Mas o terreno não estava amanhado. A semelhança do que aconteceu com Paulo, né? E aí, o vínculo afetivo dele com o apóstolo dos gentios se expressa quando ele funda o colégio, né, em torno do qual se articula a cidade toda, que hoje é a cidade de São Paulo, e ele faz questão de fundar na data, em janeiro, que corresponderia, isso foi em 1554, se não me falha a memória, né, na data que corresponderia ao dia do santo, perante a Igreja Católica, né, o dia de São Paulo. Né? E aí funda o Colégio de São Paulo, e em torno dele se desenvolve a cidade de São Paulo. Então, daí o vínculo de Emmanuel, Paulo, Manuel da Nóbrega, Paulo, né, e o surgimento da cidade. A cidade surge com esse mesmo compromisso, um compromisso muito grande na civilização brasileira, ligado à área da cultura, do desenvolvimento social, econômico, né, que é uma bênção nessa cidade na nossa vida, na vida de todo mundo. Tá ok? Aí temos alguns minutinhos aí. Quantos minutos? Temos mais 6 minutinhos. 6 minutinhos aí, então. Vou deixar você fazer alguma perguntinha. Às vezes dá tempo de a gente responder rapidinho. Alguma coisa queira saber. E a gente se despedir. Você também é professor de história, né? Isso. Ganho a vida fazendo isso. E que incrível, né, Aloísio? Quando a gente consegue fazer a leitura das obras, principalmente as deixadas pelo nosso querido Chico, né? E fazendo essa alusão que você fez até agora, e a gente consegue ver tudo o que se passou, dá uma esperança no nosso coração, não dá? É lógico, porque a gente está na mão de gente muito competente. Exatamente. A gente olha para o político brasileiro, com todo o respeito, todo o carinho aos homens públicos do país, né? Como diria Pedro, honrai o rei, né? Vamos respeitar a autoridade de quem a detém, né? Vamos, às vezes, fazer críticas, mas críticas respeitosas, né? Caridosas. Mas a gente se esquece, Fernanda, que, na verdade, nós e os políticos brasileiros, todo mundo que reencarna aqui, está nas mãos de Emmanuel, está nas mãos de Ismael, está nas mãos de Eurípides Barçanufo, de Bezerra de Menezes, né? Do próprio Chico. Então, essa gente é que, de fato, governa o Brasil. E as coisas que acontecem no nosso país é sob concessão. É permitido que aconteça para que a nossa dureza, aprenda com a dureza do outro. A nossa descaridade aprenda com a descaridade do outro. A gente aprende com o erro do outro a não errar mais. É por isso que a gente reencarna num país com sérios problemas, mas não estamos desamparados. Os nossos tutores são todos grandes educadores do espírito. Nosso espírito está em processo de educação, nas mãos desses mestres, como, por exemplo, o padre Manuel da Nóbrega, nosso querido Emmanuel. É isso. É incrível mesmo, né? Tem tanta história legal, acho que a gente podia aqui, se for falar, uma tarde toda, né? Uma tarde inteira, a gente teria muito assunto, viu? Paulo Estevão também é incrível, é outra que daria, acho que um seminário, não era nenhuma palestra. Seminários, né? É verdade. A gente termina aqui, então, pedindo ao pessoal, leia Paulo Estevão e, na medida do possível, estude as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, viu, gente? É o meu recado final para todo mundo. Luísio, obrigada, foi incrível.
É muito bom ouvir todas as histórias que a gente tem aí. A gente tem, eu acredito, material de estudo ainda para muitos anos, né? A gente tem que se dedicar nessa parte da doutrina espírita, em estudar, em saber da história, que isso é tão importante para a gente, não cometer os erros do passado, como você disse Exatamente. agora. Os nossos erros do passado, né? É, é verdade. A gente tem que assumir, né, as responsabilidades. Já está na hora, né? Exatamente. Passou da hora, viu? É verdade. É verdade. Então, aqui fica o nosso carinho imenso, Aloysio, por você, por ter disponibilizado a fazer a palestra com a gente. Foi muito incrível. Espero você outras vezes aqui no nosso canal. A gente está sempre no seu canal Mildinho Uberaba, viu, gente? É incrível. Dê uma passada lá no YouTube para ver. E um dia, se Deus quiser, vou lá para Uberaba em assistir Estamos esperando a turma pessoalmente. inteira. Organiza um ônibus lá do Jesus Vamos. Redivivo, baixa todo mundo aqui. E Mas espera a você, quarentena, né? por Passar a favor. quarentena. E você, quando for a São Paulo, tá super, hiper convidado a visitar a nossa casa, Jesus Redivivo, de braços abertos para você. Eu que agradeço, gente. Deus lhes pague. Muito obrigada, viu? Ficar com Deus. Um abraço, gente. Outro. Até mais. Até mais.